Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Malu Salermo e a gente está em mais um episódio do Me Ajuda a Entender. A gente, nos nossos 3 programas anteriores, a gente entendeu o que é o racismo na prática. Agora eu quero entender a teoria. A gente vai falar com ele, que é... Calma, que eu tenho que lembrar que é muito grande a lista, deixa eu ficar aqui. Que é sociólogo, já é doutorado? Já pode falar que é doutor? Não, ainda estou fazendo doutorado. Tá virando doutor, é meu tio e meu dindo, quase doutor Eduardo Henrique. Dindo, calma, eu vou te chamar de doutor Eduardo Henrique, porque acho mais. Não, não, ainda não sou doutor e doutor. Você sempre o seu tio. Tá bom. Vou chamar de tio Dindo porque eu já tô mais acostumada, então. Sim. Tio Dindo, vamos lá. A gente ouviu para uma psicóloga o que era o racismo. E eu quero entender da sua visão mais socióloga, eu acho que se fala. O que é o racismo? Bem, do ponto de vista sociológico, eu acho que nós prestamos muito menos atenção naquilo que eu acho que é, no Brasil, muito valorizado. Acho que no Brasil as pessoas valorizam muito o racismo como sendo aquela opinião que alguém tem sobre uma pessoa negra, ou sobre os negros em geral, sobre os descendentes dos escravizados e tudo mais. Então, para nós, na sociologia, não interessa entender o racismo do ponto de vista da opinião de alguém. Eu acho que para a sociologia é muito mais importante compreender por que que nós, enquanto sociedades, continuamos reproduzindo ideias racistas, mas, acima de tudo, por que que nós usamos essas ideias para classificar as pessoas e para impedir que as pessoas, através dessas ideias, possam ter acesso aos bens sociais. Uhum. Então, assim, quando numa sociedade como o Brasil, a gente consegue perceber que a maioria da população negra não consegue chegar nos lugares sociais que poderia chegar se a educação pública funcionasse, se o Estado tratasse todas as pessoas de uma forma igual. Então, nos interessa, mais do que a opinião das pessoas, entender por que mecanismos de discriminação existem nas sociedades, né? E na sociedade como a nossa, brasileira, nós temos profundos mecanismos de discriminação. Como eu acabei de dizer, por exemplo, se você olha para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, todos os juízes são brancos, ou, se não, 99% dos juízes e dos desembargadores e dos ministros dos tribunais superiores. Então, quando isso acontece, diferentemente do que a maioria das pessoas no Brasil acredita, porque é por uma questão natural, porque a maioria dos negros são pobres, então eles não conseguem chegar nesses lugares sociais. Isso não é bem verdade. Os negros não chegam nesses lugares sociais porque existem mecanismos discriminatórios que vão dificultando a sua trajetória educacional e profissional. Nos lugares onde, por exemplo, nós conseguimos um pouco mais de equidade no tratamento e aonde, por exemplo, as formas de avaliação são mais às cegas, são mais universalizadas, nós percebemos que há, sim, uma penetração maior de negros. É muito importante, através da sociologia, tentarmos entender por que a sociedade brasileira continua muito fechada a ideia de que somos todos iguais e todos nós merecemos fazer parte da riqueza que o Brasil produz, né? O que acaba acontecendo é isso: a riqueza ela é direcionada para alguns e há uma concentração de riqueza muito grande no Brasil. O Brasil é um dos campeões mundiais em concentração de riqueza, enquanto a maioria da população ela fica estagnada em determinados lugares da sociedade, né? Existe quase um verdadeiro sistema de castas no Brasil. As pessoas nascem de famílias pobres e acabam morrendo em famílias pobres, não tendo dificuldade de ascender socialmente, porque os mecanismos de exclusão são muito sofisticados, até eu diria, né? Então, Dindo, você falou sobre negros, né? O termo negros, e isso veio a outra pergunta. Eu estava andando pelo Twitter e eu vi uma pessoa branca perguntando se era negros ou pretos. E eu, como negra, não sabia responder. Qual é o termo correto? É errado chamar alguém de preto ou de negro?
Não é uma questão de... Na nossa sociedade, o termo preto ficou sendo utilizado desde sempre, mas em algum momento nós percebemos que a sociedade brasileira usava o termo preto apenas para as pessoas muito escuras e retintas e queria criar uma imagem de que somos uma sociedade, uma democracia racial, colocando todo o resto de uma população que é enxergada assim como negra, mas que não é retinta. Então, o que acaba acontecendo? O Brasil diz, olha, nós não somos racistas, nós temos, inclusive, uma democracia racial porque somos muito misturados. Eu costumo dizer, e disse isso aqui na Universidade do Porto, é muito fácil eliminarmos essa dificuldade de enxergar que a sociedade brasileira continua, assim, olhando para os mestiços e enxergando-os como negros. É só chamar um PM ou um porteiro de prédio da Zona Sul do Rio de Janeiro como consultores. Se você botar os dois parados num lugar, numa fila, e pedir a eles para dizerem para você quem são os negros e quem são os brancos, eles não vão ter dificuldade nenhuma de enxergar naqueles que são aparentemente os mestiços, né, também os negros. Eu, quando era criança, tinha uma questão que sempre me vinha à cabeça, porque na minha certidão de nascimento está escrito pardo. E se usava um papel amarelo, chamado de papel pardo, para cobrir o mural. E eu ficava muito impressionado com como é que podem me chamar de pardo se eu não sou da cor desse papel, né? Então, se usou de muitos subterfúgios para que se criasse uma ideia de que o Brasil não discrimina, né? E que os pretos seriam só aqueles retintos muito escuros e com um fenótipo muito marcadamente africano. Isso não é verdade. Nós podemos olhar para os mesmos lugares que eu disse ainda há pouco, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo, e procurar também os mestiços e os pardos, e eles não vão estar lá. Eles não estão lá por uma simples razão, eles são enxergados como negros pela sociedade. Você falou desse negócio de pardo, e eu, com 7 anos, eu era um amor de irmã, né? E eu não achava minha cor de jeito nenhum. Acho que a família lembra de como eu ficava revoltada com o cabelo e tudo mais. E meu irmão sempre aceitou muito bem cor, cabelo. Aí eu lembro que, para tentar nivelar o sofrimento dele ao meu, eu falava, mas você não é negro de verdade, você é pardo. Isso deu muitas brigas familiares, deu muitos movimentos. Não, mas pardo ninguém merece, né? É uma não cor, na verdade, né? É um não lugar. E acho que o termo negro surgiu da década de 80 para cá, meados da década de 80 para cá, numa tentativa de mostrar que, embora, sim, sejamos uma sociedade com vários tipos de fenótipos negros, a sociedade acaba enxergando esse universo mestiço como sendo um universo não branco, né? É muito simples. Se você vai no Yacht Club do Rio de Janeiro, se você vai no São Conrado Fashion Mall, se você vai nos lugares de elite no Rio de Janeiro, você não vai enxergar os pardos e não vai enxergar os mais escuros em outros lugares que não sejam lugares subalternos, né? E você vai ver a elite branca na cidade achando normal a ideia de que nós só discriminamos os pobres. Nós não discriminamos a cor, nós só discriminamos os pobres, como se isso fosse, inclusive, mais normal, né? Como se os pobres também não merecessem um tratamento humano e igualitário, né? Então, eu estou lendo um livro, inclusive, chama Não Somos Racistas, e é do diretor de jornalismo da Globo, e ele embarca nessa teoria de que nós somos tão misturados e somos tão felizes com essa mistura. O nosso grande problema é discriminar os pobres. Olha, discriminar os pobres, ou os negros, ou os amarelos, ou os vermelhos, é discriminação de qualquer jeito. Então, de qualquer maneira, eles preferem reconhecer que existem mecanismos para afastar as pessoas que não têm recursos dos bens sociais, da riqueza produzida no país, mas tem problemas de aceitar que também existe uma clivagem de cor ou de raça, como eles queiram, na sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida disso.
A gente está tentando subir, a gente vai gravar, né, mais programas por aí, a gente quer subir uma enquete, que é de quantas pessoas já foram atendidas por médicos ou dentistas negros. E eu, nos meus 13 aninhos de vida, nunca fui atendida por nenhum médico ou dentista negro. Você já foi? Olha, no Brasil, eu já fui por uma única razão, porque eu decidi em um determinado momento da minha vida que eu não ia mais viver no Rio de Janeiro e ia viver na Bahia. E Salvador é uma cidade que tem cerca de 82% da população negra. Então, eu me encontro na cidade de Salvador meio que no meio da multidão. Eu desapareço no meio da multidão e consigo viver uma vida um pouco mais normal do que no Rio de Janeiro, onde é muito fácil identificar quem são os negros na rua e a polícia me para no Rio e não me para na Bahia. Existe uma clivagem, um critério diferenciado que eu também ainda não consegui entender qual é. E por essa razão eu acredito que estabelece alguma diferença, né? Eu recentemente fui fazer um check-up e a médica que me atendeu era assim uma médica negra e tivemos uma conversa inclusive muito boa. Mas é difícil, muito difícil. A Universidade Federal da Bahia, mesmo nessa cidade 82% negra, só foi ter alunos negros no curso de medicina muito recentemente por conta das cotas. Antes das cotas, isso era praticamente impossível. Então, mesmo essa cidade tendo uma população negra maior do que a do Rio de Janeiro, por exemplo, numericamente, existem os mecanismos de discriminação e de exclusão são os mesmos da sociedade brasileira. Então, e são talvez até mais sofisticados por conta desse critério numérico. Né? Sim, uma pergunta agora um pouco mais pessoal. Você tem uma memória de um racismo que você sofreu, que te abalou, assim, uma memória mais fixa? Uma coisa mais... Não sei explicar, mas eu acho que quando você sofre um racismo, como eu sofri para criar o canal, não foi um bolo que fez eu pensar de uma outra forma. Eu tava mal, tava triste, no zero, acabadona. E eu peguei essa situação e quis melhorar ela. Depois de muitos empurros da minha mãe, muitas conversas, muitas lágrimas, eu empurrei ela. E você, para mim, é a minha inspiração, né? Porque eu comecei a me interessar por história, sociologia, tudo por sua causa. Então eu te vejo como um modelo assim de inspiração. Tem alguma coisa que você decidiu? Não, sempre acontece. Eu acho que em vários momentos da vida, o problema é que o racismo no Brasil, como eu te disse, existe essa coisa da opinião pessoal, né? Eu nunca fui muito ligado à opinião que as pessoas têm, até porque acho que no frigir dos ovos cada um tem o direito de ter a opinião que queira, desde que ele não manifeste ou ele não exerça essa opinião sobre você para te impedir de ser quem você é, né? Ou tolir você naquilo que você é. Mas algumas vezes, uma vez viajando com meu pai era de Santos, da cidade de Santos, em São Paulo, e eu assisti uma partida de futebol sentado em cima de uma moto que estava parada sobre os dois descansos, e a polícia simplesmente deu um cavalo de pau na minha frente e me rendeu como se eu estivesse pilotando a moto e disse, você está andando na moto? Eu falei, ué, a moto está parada, a roda da moto inclusive estava no ar. E ele quis fazer entender que a moto não virou a chave da moto. Eu falei, agora ela está ligada. E aí meu primo, o dono da moto, veio e todo mundo veio e falou, oh, mas a moto está parada e tal, mas mesmo assim ele queria que eu saísse de cima da moto porque era menor de idade. Então, assim, eu não consigo encontrar nenhuma outra resposta do porquê dessa atitude, já que a moto estava parada sobre o descanso e eu estava assistindo. Era um campo de futebol, inclusive, várias outras pessoas estavam assistindo a partida. Que não seja essa percepção de que se tem uma pessoa negra sobre uma moto, isso só pode ter algum tipo de suspeição ou merece ser tratado pela polícia com algum tipo de violência que não é usual. Mas isso, acho que o racismo no Brasil vai de coisas desse tipo até o fato de eu estar numa sala dando aula só para juízes e promotores
e ser a única pessoa negra, ou na UFRJ dando aula para uma turma de primeiro período de odontologia e ser o único negro da sala e a maneira como isso de fato constrange, as pessoas percebem na hora que tem algo diferente acontecendo. Inclusive, nessa ocasião, eu, quando comecei a aula, um dos juízes levantou a mão e disse: "Você não é daqui, né?" Essa aula acontecia na Cadepol da Polícia Civil, lá em Salvador, e ele: "Não, você não é daqui, né? Tipo, me explica por que você está aí de terno e gravata dando aula para uma turma de juízes e promotores, para que eu entenda como é que você chegou nesse lugar, né?" É óbvio que isso manifesta o estranhamento, né? Olha, tem algo diferente acontecendo aqui. Por que uma pessoa negra está ali naquele lugar dando aula para mim, que sou juiz, mesmo na Bahia, né? E nessa ocasião eu conheci uma juíza negra lá da Bahia. Na época ela era juíza da vara de execuções penais, ou seja, ela cuidava de todo o sistema prisional da Bahia. Eu vi uma menina branca que tinha feito tranças no cabelo. E eu vi um monte de gente tacando um hater absurdo nela, xingando ela. E eu quis entender o porquê disso. Então a minha pergunta é: existe coisa de gente preta e existe coisa de gente branca? Fazendo isso, a gente não está se dividindo, não é um tipo de apartheid novamente, fazendo coisa de gente negra e coisa de gente branca? Olha, eu poderia até responder você de uma forma muito objetiva, mas acho que, por outro lado, eu entendo o porquê surgiu no Brasil muito recentemente esse debate sobre apropriação cultural. Acho que, do ponto de vista, inclusive, como sociólogo, acho que esse é um debate que não leva a lugar nenhum, na medida em que muita coisa é apropriação cultural, né? Se você, só para te dar um exemplo, dentro da própria comunidade negra, a religião que os negros consideram no Brasil como sendo sua, inclusive criticando muito hoje o fato de que existem, principalmente no sul do país, muita gente branca envolvida nessa religião, ela se apropriou de vários elementos culturais que não são originários da África. Muita gente, por exemplo, no Brasil, acha que milho branco é a comida preferencial de um dos principais orixás que existem no candomblé, que é Oxalá. Não existia milho na África. O milho é uma planta 100% americana. Então, assim, se a gente ficar discutindo o que é apropriação cultural, a gente vai acabar num mundo que ele não existe, né? Porque o mundo, depois de que foi globalizado, não existe um lugar para essa discussão. Mas, por outro lado, eu entendo que muita dessa discussão no Brasil, ela existe exatamente pelo fato de que, durante muito tempo no Brasil, e eu peguei essa época, a polícia cortava o cabelo dos negros que tinham cabelo grande. Os negros que andavam com cabelos trançados na rua, que iam nos bailes durante os finais de semana, por exemplo, os bailes negros do subúrbio carioca, a Furacão 2000, onde surgiu de fato essa coisa da música negra no Rio de Janeiro, a polícia, quando pegava as pessoas com trança, com dreadlock, cortavam o cabelo, obrigava a pessoa a cortar o cabelo, que é uma ação de uma violência absurda. Né? Você não tem o direito de ter o cabelo que você quiser. Né? Então, eu acho que é exatamente porque esse ambiente existiu e era muito hostil aos negros, é que, de repente, surge essa discussão da apropriação cultural. Por quê? Porque uma pessoa branca de dread ou de trancinhas no cabelo não vai receber da sociedade o mesmo tratamento que a sociedade dá ao negro que quer ter o cabelo que ele quiser. Né? Então, é exatamente o que produz esse debate é o próprio racismo, não é um racismo ao inverso. Né? Na verdade, é o fato de que, se a sociedade desse aos negros a liberdade de ter o cabelo que eles quisessem, certamente essa é uma discussão que não existiria. Eu amei a aula que a gente teve, de verdade. Eu fiquei muito feliz,
Pra quem não sabe, eu vou dar um negócio. O primeiro vídeo que a gente ia gravar ia ser com o meu Dindo, só que deu o computador falou não, então a gente tá aqui de novo regravando. E eu tô muito feliz de verdade, Dindo. E eu tô ouvindo Que minha prima. bom. Tá ouvindo, né? Ela tá ali fazendo, brincando. Eu acho que demorei um tempo para aprender nessa minha vida de sociólogo que muito mais importante do que ter boas respostas ou respostas fáceis e simples é a gente ter as melhores perguntas, porque elas nos fazem pensar. Então, é importante demais essa sua iniciativa. Espero que você tenha muito sucesso com ela e que a gente possa festejar muito ainda e entender muito ainda através do seu canal. Muito Né? Me ajuda a entender também. Muito obrigada de verdade. Daqui a pouco você vai virar doutor e eu vou poder chamar você de doutor Dindo. Olha que Daqui a bacana. pouco. Daqui a pouco. Mas mesmo assim, não vai fazer, não vou fazer questão. Para você, eu serei sempre o tio. Então, beijo, Dindo. Te amo demais. Muito obrigada por Também te participar. amo. Um sucesso. Beijão.